Bom dia. ICL, Informação, Comunicação e Luz. Deus para você. O nome de Deus é Deus porque Ele dá. O nome de Deus é Deus porque Ele deu. E o nome de Deus é Deus porque Ele dará. E assim o diabo, nosso inimigo, o nome dele é tirano porque ele tira. Ele sempre tirou e sempre tirará a justiça da terra. Gostaria de testemunhar agora que Deus, o diabo, ele é sujo, mas ele não é luz para que nos prenda. Estava agora tomando café da manhã e minha mãe vendo Canção Nova, ao vivo na televisão e com a Bíblia na mão. Então o diabo me atribulando porque ele cerca a minha casa e eu pensei alto e minha mãe olhou para mim. Eu olhei para a televisão e vi ele falando que o pastor falando, o padre, eu não sei o que ele é, que o diabo ele cerca as pessoas, ele caça, ele é caçador, baseado na passagem Marcos 5, o endemoniado gadareno 5, do 1 ao 20. Aí eu falei que ele é sujo mesmo, caçador, mas ele não é luz. Eu falei, mãe, preste atenção, essa passagem como é pregada, a passagem. E ele logo pregou outra passagem que ela não tinha anotado ainda. Ela que me passou o que ela estava lendo. Então eu fiquei ao lado da televisão e falei, esse rapaz, ele está pregando a palavra de Deus, representando a voz de Deus, que é a nossa Bíblia Sagrada, para consolar e não como promessa. Olha para mim. Eu sou promessa, eu vou pregar essa palavra como promessa. E ele está te pregando como consolo. Para que você creia nessas emissoras de TV, nesses escândalos que não são igrejas, que estão vindo escândalos discipulando injustos para o crime organizado. E se console, convive com a injustiça, conviva com a corrupção, conviva com a discórdia da palavra de Deus na sua casa. Não aceite isso não, querido. Não aceite isso não, que a ICL está trabalhando no seu país e no mundo. A ICL é a luz do mundo, é o sal da terra. Então escuta a palavra de quem prega a palavra. Escuta a palavra de um pregador que está aqui 24 horas, publicamente. Só vai ao Pai publicamente. Então escuta. Então eu falei, como pode o diabo não discipular justo, ele não está discipulando justo e mandando você se consolar com a palavra que Deus te deu ao endemoniado gadareno. E o endemoniado gadareno, Deus pediu, Jesus, deixa eu ficar contigo. E Jesus não aceitou e disse, não, vai aonde você mora e anuncia essas maravilhas, né? Ou seja, publicamente anuncia que eu sou curado em nome de Jesus, eu vou testemunhar Jesus, né? Eu vou após os seus mandamentos, eu não vou estar com ele, mas vou estar com os mandamentos, discipulando justos, né? Não é o caso dessa pessoa que está pregando o evangelho e discipulando injusto. Quem não discipula justo 24 horas... está discipulando injustos, está usando a palavra de Deus como consolo. Se conforme com a injustiça, se conforme em perseguir pessoas, se conforme em ser falso, em caminhar com a injustiça, se conforme a idolatrar mamon, fazer culto para cura, fazer culto para santidade, fazer culto para libertação, para prosperidade. Isso é os cultos a mamon, ao diabo, as riquezas da carne, as bênçãos quem nos dá é Deus, mas primeiro a gente tem que testemunhar Jesus, a gente tem que ir para o nosso lugar, nosso bairro, nosso CEP, nossa casa, levar a luz, né? Testemunhar como esse jovem gadareno que foi liberto. Não, eu fui liberto em nome de Jesus, e Deus falou buscar e discipular e ensinar a verdade em primeiro lugar, que as bênçãos eu acrescentarei. Olha a diferença de uma promessa. Então ele usou outra palavra, presta atenção, ele usou uma palavra que o diabo ele é caçador. O diabo ele é caçador, ele pode ser caçador que for, mas ele não é luz.
ele não é luz. Então eu fiquei ao lado da televisão e falei, mãe, olha pra mim agora pregando como promessa. Eu vou discipular a luz, pode ter quem for ao redor da minha casa, ao redor da minha vida, pode ter o anticristo, o reino da injustiça, o bonde trem, o conterrâneo que for ao redor da minha casa. Eu vou pregar justiça porque eu sou luz, eu sou o sal, eu sou a palavra da terra, né? A palavra que vai libertar. Eu não vou negar a voz, eu não vou ser insípido. Eu não vou ser fingido, eu vou estar aqui pregando e falando para o Brasil todo. Assim como Jesus perante Pilatos, eu perante os presidentes, e perante o bairro, perante a cidade, perante a todo mundo. O diabo pode ser o caçador que for. Eu sou a luz, então ele vai ter que correr do fogo, da verdade. Então eu uso como promessa, porque o diabo fica ao derredor sim, tentando me caçar, sim, mas Deus prometeu o quê? Que vai livrar. Que vai livrar de caçador. Quero ver o caçador se eu não piso na serpente. Então, quase que eu não aproveito essa benção, né? Parecia um bote da serpente, mas era o fogo do Espírito Santo descendo do céu. Porque quando minha mãe olhou pra mim, eu reclamando que eu tinha acabado de acordar e já tinha muita gente querendo me atribular, essas igrejas universal que ficam ao redor da nossa cara, esses obreiros, né? Esses na imundícia, esses imundos, né? Que idólatra, que não fala. Idólatra é a pessoa que comete o dolo, né? Idólatra quer dizer ir após o dolo, né? Ir após a má fé, né? Eles dão culto a Mamon, ao diabo, e o diabo escraviza eles para que persiga a quem tem luz, né? Para caçar, mas aqui não caça não, aqui eles levam fogo do Espírito Santo, porque eu sou público e eles em público. O idólatra quer dizer uma imagem, só tem imagem, mas não tem semelhança, ele não fala, o ladrão não fala. É como uma imagem de pau, uma imagem de sal, uma imagem de mármore, uma imagem de ferro, é só uma imagem, ele não vai falar nunca. Né? Os filhos de Deus, para testemunhar, tem que ficar falando, sendo perseguidos, cercados, entregues aos lobos e à morte todos os dias, para a grande vitória do nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus. Meu filho, eu vou te entregar aos lobos e à morte, ao cerco, para que você testemunhe a minha palavra, o meu poder, o meu deixar. Essa é a promessa. Não é ficar na televisão, canção nova, sentado lá na cadeira, cheio de câmeras, só eu sei o sacrifício que é para falar. Imagine para ter uma câmera, uma celular que a gente tem que falar correndo, porque não tem limite ali, que desliga toda hora, tem que ficar falando, que às vezes não sai certo, a claridade, tem tudo isso, o ambiente, e tem muita gente para conhecer a verdade ainda, para iluminar, para se converter. É uma luta. É uma luta muito forte enquanto eles têm emissoras de televisão. Então fica aí para vocês o que é promessa e o que é enrolo, consolo, conformismo, né? Para tu ficar se conformando e ser condenado, sendo guiado por cego. Tenha um bom dia. Eu creio que Deus está entrando no seu coração, porque Ele vai transformar a sua vida só entrando no seu coração e fazendo morada essa semente, sendo regado junto ao ribeiro. Porque em Mateus 15:8, Deus fala, eles falam de mim de boca para fora, né? Ficam consolando os outros em vez de pregar a palavra, a Bíblia, com a minha voz, como eu quero, como promessa, e não como roubo, como enrolação, retendo a verdade, né? Para reter a verdade, curando e libertando e ganhando dinheiro, se enriquecendo ilicitamente, idolatrando a Mamon. Isso não, isso vai acabar, porque eles, Mateus 15:8, fala que Deus fala que eles falam bem de Jesus, exalta Jesus de boca para fora, mas no coração dele está um encosto, chefe do demônio, chamado fariseu, que expulsa demônio e faz cultos de idolatria para expulsar e curar enfermos, mas não discipula justos, só discipula cidadãos injustos, que leva a discórdia para os lares. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra, essa semente foi regada no seu coração. Amém e graças a Deus.